Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemio Montanho, do componente de História, e nós vamos continuar aqui no nosso processo de aprendizagem para saber um pouco mais sobre História. Então, vamos verificar o nosso objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 11, nós temos como objeto de conhecimento a conquista dos direitos civis e o reencontro com a democracia. Para o nosso detalhamento, nós elencamos o seguinte: processos de redemocratização na América Latina, Brasil, Argentina e Chile. E a consolidação dos direitos humanos e os desafios contemporâneos para a democracia. Certo? Então, para você ficar por dentro de todas essas questões, me acompanha na aula. Para começar, estamos aqui nesse cenário, né? Você viu que a gente vai falar de América Latina. Claro que a América Latina não se resume a apenas esses três países aqui atrás: Brasil, Argentina e Chile. No entanto, são casos bem emblemáticos que tiveram assim, momentos marcantes que a gente vai usar para destacar justamente esses processos de redemocratização. Só eles passaram por ditaduras? Não. Mas nós, como não temos tempo de falar sobre todos, então elencamos alguns países, tá? No caso esses três aqui, para trazer casos específicos dentro de cada um deles, associando a questão dos direitos humanos. Então, ó, processos de redemocratização na América Latina, Brasil, Argentina e Chile. Por que redemocratização? Esses países já não eram países democráticos? Sim. No entanto, lembremos que na América Latina, lembra daquela questão da doutrina de segurança nacional, com aquela questão dos Estados Unidos que queria evitar a expansão do comunismo, principalmente dentro das Américas, da política da América para os americanos, da política do Big Stick, ou do grande porrete, que era aquela versão onde os Estados Unidos usava a força quando não conseguia, pelo convencimento, levar alguns países para o seu lado para fazer parte do seu bloco anticomunismo. Então, tudo isso está relacionado ao processo que levou a esse momento onde a democracia dentro de vários países da América Latina, lembrando que a América Latina corresponde, né, aqueles países, a parte da América, principalmente a América do Sul, e principalmente abrange esses países, então, de língua de origem latina na sua formação, como o português e o espanhol, tá? A base de formação deles é o latim, associado a outros itens linguísticos também que, somados, vão resultar nas nossas formas de falar, ou seja, na nossa linguagem. Então lembra que através dessa questão da doutrina de segurança nacional implementada pelos Estados Unidos, nós já verificamos que eles, de certa forma, impulsionaram e subsidiaram que governos militares tomassem o poder em diversos países. E entre eles nós temos Brasil, Argentina e Chile, sendo três casos emblemáticos que transformaram as suas respectivas sociedades a partir do momento em que esses militares tomaram o poder. No Brasil, por exemplo, a gente já verificou em alguns outros momentos que a ditadura começou em 1964 e durou 21 anos. Não foi isso? Até 1985. Então foi o momento ali onde nós tivemos uma maior influência dos militares sobre a política nacional. E é justamente o período de saída dessas ditaduras, desses governos autoritários desses países, que é chamado de redemocratização. Porque quando nós temos um governo autoritário, um governo militar ou uma ditadura, o que acontece? Nós vamos ter um processo de centralização de poder. Ou seja, apenas o governo ou aquele governante ali daquele partido X ou Y que esteja no poder vai ter todos os direitos, manda e desmanda, tal como aconteceu no Brasil. Então, os 5 presidentes da ditadura militar eram as máximas autoridades nesse momento, que passaram a ser legitimados através dos chamados atos institucionais, que modificavam então ali, né, a Constituição. Para quê? Para dar plenos poderes a esses governantes. E com isso nós tivemos
a, no caso, o Congresso Nacional perdendo poder e sendo dissolvido, né? O que mais? Os partidos políticos também foram dissolvidos e qualquer pessoa que se opusesse a esse governo também, de certa forma, não podia mais estar à vista. Muita gente desapareceu. Então, quando você para para pensar nesse quadro de Brasil, multiplique por outros países também na América Latina que estavam nesse mesmo período passando pela mesma situação. Argentina e Chile não foi muito diferente, não. Então, qualquer semelhança entre esses casos não é mera coincidência, porque é justamente o mesmo período que a América Latina vai estar mergulhada, então, nessa questão desses governos autoritários, das chamadas ditaduras, certinho? E ao final delas, muitas transformações eram necessárias acontecer para modificar essas sociedades. Então, vamos falar um pouco a respeito dessas questões. Então, vamos lá. Após um longo período de regimes autoritários e ditaduras militares que marcaram a segunda metade do século XX, diversos países na América Latina empreenderam complexos processos de redemocratização. Então, se antes nós tivemos uma democracia limitada, entre aspas, assim, se não existia o direito a voto da população para escolher um partido político que lhe representasse através da eleição de um candidato, então essa uma vez que ela não existe, para que ela volte, é necessário então um processo de redemocratização, que no Brasil, segundo os militares, seria lenta, gradual e segura, que de fato só vai acontecer após a saída do Figueiredo da presidência, ou seja, restabelecimento das eleições, restabelecimento dos direitos políticos de cidadãos que perderam seus direitos, tá? O fim do autoritarismo de simplesmente ali se acabar com mandatos de políticos eleitos, não é? Então, esse processo todo de reinstituir direitos civis, de reinstituir direitos eleitorais das pessoas e retirar o poder concentrado nas mãos do governo é o processo de redemocratização que estava acontecendo nesses países. Entre eles, claro, Brasil. Seguindo o nosso texto, esses processos foram impulsionados por uma combinação de fatores, incluindo o esgotamento dos modelos econômicos militares, a pressão da sociedade civil por direitos civis e o retorno à democracia e a conjuntura internacional mais favorável. Quer dizer o quê? Que o mundo como todo estava passando por transformações, por mudanças, certo? Então, os governos militares que existiram na América Latina foram, de certa forma, pressionados pela conjuntura mundial por conta das mudanças de paradigma, né, que estavam acontecendo, foram obrigados a se retirar do poder. Então não era porque eles queriam, mas porque a conjuntura e a própria população que se levantava exigindo a volta dos direitos fizeram pressão para que esses partidos acabassem saindo ou deixando o poder de lado ali, né, mas não satisfeitos, claro, mas abandonando esse autoritarismo e dando vez para que esse processo de redemocratização de fato acontecesse. A partir de agora, a gente vai começar a falar um pouco mais especificamente sobre esses três casos, Brasil, Argentina e Chile. Vamos lá. Então aqui, ó, o caso brasileiro. Transição lenta e negociada, certo? Que os militares diziam que ela tinha que ser lenta, gradual e segura. E claro, também acrescenta nisso aí esse negociada, porque eles vão sair sim, mas não é simplesmente sair por sair, tá? Eles têm que ganhar alguma coisa com isso. Então, no Brasil, o processo de abertura política, conhecido como abertura, começou sobre os próprios militares, de forma lenta, gradual e também negociada. Continuando nosso texto. A transição formal iniciou-se com a Lei de Anistia em 1979 e culminou com o fim do regime militar em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves e Sarney. Então, ó, o primeiro presidente civil
após a ditadura militar foi quem? Ali, ó, nós temos o Tancredo Neves e Sarney. Então, o Tancredo Neves era o presidente e Sarney era o seu vice-presidente. No entanto, observa que nós estamos dizendo ainda que nesse processo de transição, mesmo assumindo um presidente civil, ainda não tivemos eleições. As eleições foram indiretas, ou seja, foram escolhidos por uma alta cúpula da política que disse, não, vocês serão os presidentes agora para continuar o processo de transição. Só alguns anos depois, né, a gente vai ter de fato a população voltando às urnas para quê? Para votar e escolher o seu presidente. Observe então ali também mais uma questão que está associada ali em cima a esse período, em que inclusive, né, permeou a mídia no ano passado, nos 2 últimos anos, por exemplo, ali, que é a questão da anistia. No mínimo, você ouviu falar, você pode não ter compreendido o conceito dela na hora, mas no mínimo você já ouviu falar dessa questão da anistia, que estava sendo muito falada, divulgada, e gente fazendo campanha pró, gente fazendo campanha contra a anistia nos dias de hoje. Mas, no entanto, esse processo de lei de anistia já existiu no Brasil, foi colocado em vigor ali, ó, em 1979, ou seja, antes do final, de fato, da ditadura. Por quê? Porque durante o período da ditadura militar, muita gente que era chamada de subversiva, ou seja, que ia contra os chamados valores morais e políticos, os bons costumes da sociedade, que eram ditados pelo governo, lembre, nós estamos falando do período da ditadura militar, ou que simplesmente não conluiava, não comungava com as mesmas ideias políticas do governo, eram chamados de pessoas subversivas, porque eram contrárias, e essas pessoas subversivas deveriam ser exiladas, tiradas do meio social. Elas tinham que sair de circulação. Muita gente, então, nesse período, além dos que foram aprisionados e que não retornaram para suas casas, outros ainda foram exilados em outros países, foram para fora do Brasil, porque se ficassem seriam presos, poderiam ser torturados e até mesmo mortos. Então, a lei de anistia nesse momento garantia que essas pessoas que estavam fora, que estavam expatriadas, ou seja, sem pátria, que estavam exiladas fora do Brasil, pudessem ter o direito de voltar para sua terra natal, para sua pátria mãe, que era o Brasil. Então, nesse momento aí, era isso que consistia essa lei de anistia. Garantir que essas pessoas que foram exiladas por serem tratadas, por serem rotuladas de subversivas, de serem contra o governo, tivessem o direito de retornar para a sua pátria. Ok? Então, a Constituição de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, foi o marco legal que restabeleceu as liberdades democráticas e ampliou significativamente os direitos individuais e sociais no país. Então, essa Constituição, após a ditadura militar, que é de 88, vai trazer ali, né, as cláusulas pétreas, que são as cláusulas fundamentais dos direitos civis para nós, pessoas comuns, na verdade, para todo brasileiro, né? A questão do direito à educação, direito à vida, direito à liberdade de ir e vir, à liberdade de expressão, são garantidas a partir dessa Constituição. Além do que, as questões relacionadas a racismo, né, das questões indígenas, também ganharam um espaço dentro dessa Constituição, passaram a ser contempladas, e o racismo, a partir então da Constituição de 88, também passa a ser considerado crime, ok? Então essa Constituição de 88 tem um grande papel como esse marco de mudança nesse processo de redemocratização e garantia dos direitos civis, certo? Outro caso que nós vamos ver aqui também é ainda o da Argentina, tá? O fim brutal da ditadura. Então lá nós também tivemos uma ditadura. A Argentina vivenciou uma transição mais abrupta. O que é isso? Mais abrupta, mais dura, mais bagunçada, né? Mais violenta.
após a derrota na Guerra das Malvinas, em 1982. Por quê? Nesse momento, o governo militar que estava ali no comando da Argentina estava disputando, tá, com o Reino Unido o controle ali de algumas ilhas no Atlântico. E claro que o Reino Unido é muito poderoso, principalmente na questão naval. O que vai acontecer? O governo militar argentino vai perder essa luta, então ele volta desmoralizado e enfraquecido. Então, uma vez que ele está desmoralizado, o que vai acontecer? Ele vai abrir espaço para que as pessoas comecem a se posicionar, que os adversários políticos também comecem a ganhar mais força, e com isso o regime vai diminuindo, perdendo força, perdendo espaço e possibilitando a volta também de quê? Da democracia dentro da China. Continuando o nosso texto, a ditadura marcada pelo terrorismo de Estado e pelo desaparecimento forçado de milhares de pessoas, os desaparecidos, cedeu lugar a eleições diretas em 1983. Lembra que quando nós falamos em eleições indiretas e diretas, nós estamos falando respectivamente de quê? Que eleições indiretas são aquelas onde os governantes, os prefeitos, os presidentes são escolhidos através de uma junta de pessoas que se reúnem e escolhem um presidente. A eleição direta é aquela onde todos os cidadãos com direito a voto, com a idade necessária, registrados corretamente, vão às urnas e votam individualmente escolhendo o seu candidato. Certinho? Então é só aí, em 83, que no caso ainda vai ser antes do Brasil, que a Argentina vai voltar a ter esses moldes de eleições diretas e liberdade de escolher os seus candidatos. Então, o novo governo civil, liderado por Raúl Alfonsín, teve o desafio imediato de liderar a herança, ou melhor, de lidar com a herança da ditadura, que no caso, destruição, guerras, pessoas desaparecidas. Aqui no Brasil não foi diferente. Como eu citei para vocês, qualquer semelhança entre esses casos não é mera coincidência, porque nós estamos falando de ditaduras militares que atuaram dentro desses países. Ok? Continuando, incluindo, então, o que vai acontecer? Os julgamentos dos líderes militares por crimes contra a humanidade, um esforço crucial para a justiça e de transição e o reconhecimento dos direitos humanos. Está aí uma grande diferença que houve entre o fim da ditadura, o processo de redemocratização na Argentina e no Brasil. Porque aqui, embora nós tivemos aqui há algum tempo atrás, né, a chamada Comissão da Verdade, que começou a investigar e verificar os casos de tortura, de maus tratos, de assassinatos, mas nenhuma dessas pessoas que foi indicada como responsáveis de fato foi levado ao banco dos réus, não foi julgado nem condenado para responder por seus crimes. Então nós não tivemos esse mesmo fim. Já na Argentina, a posição da sociedade do novo governo foi diferente. Quem causou o mal, de fato, foi responsabilizado e respondeu pelos seus atos. Então, uma diferença que a gente já observa aí. Apesar de termos muitas semelhanças, mas também observamos diferenças. Outro caso emblemático também na América Latina foi o caso do Chile, né, e o legado de Pinochet e o plebiscito, que o Pinochet é tido como o mais cruel ditador das Américas, ou melhor, da América Latina. O mais cruel, o mais violento, o mais sanguinário. Tá bom? O Chile teve uma transição mais controlada pela própria ditadura de Augusto Pinochet. Óbvio, observa que mesmo em processo de transição, ele não abriu mão de continuar no controle das coisas. A redemocratização foi determinada por um plebiscito realizado em 1988. Olha, lembrando que quando a gente fala assim 1988, não está longe da gente, não. Foi bem ali, Eu nasci em 1987, então em 88 eu ia fazer um ano, porque eu já sou de dezembro, então com certeza eu ainda ia fazer um ano de idade. Ou seja, o Chile
passou pelo seu processo de redemocratização há exatamente 37 anos. Ou seja, um ano a menos só do que eu tenho. Eu tenho 38, 37, ou seja, é bem contemporâneo da gente. A gente não pode pensar que o que a gente está estudando em história é algo afastado da gente, que não interfere nas nossas vidas, que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o fulano que está aqui do meu lado. Não, gente. A história está bem mais perto do que a gente imagina e pode afetar as nossas vidas de uma forma que a gente nem espera. Ou seja, o conhecimento que você adquire aqui estudando história ou lendo um livro para conseguir mais informações, vai mudar a forma como você enxerga a realidade que te cerca. Vai te ajudar a ter uma visão crítica sobre política, sobre a vida, sobre todos os aspectos da sua vida, certo? Então, está muito perto do que a gente está vivendo hoje. Então, ali, vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, a redemocratização foi determinada por um plebiscito realizado em 1988, onde a maioria votou pelo não à continuidade de Pinochet no poder. Por quê? Porque ele foi muito cruel, era um ditador severo. Continuando. Isso levou às eleições presidenciais e legislativas em 1989. A transição chilena foi balizada por regras estabelecidas pelo regime anterior, o que resultou em um período inicial de democracia tutelada. Ou seja, havia liberdade democrática, entre aspas, porque o governo da ditadura anterior continuava ali, puxando as cordas, dizendo para onde se ia ou não caminhar. Então, com forte influência militar e instituições que só foram plenamente reformadas anos depois, ok? Então, todos esses casos, nós tivemos uma dura ação das ditaduras, mas com processos de redemocratização diferentes. Enquanto no Brasil foi lenta, gradual e segura e menos violenta a redemocratização do que nos outros, na Argentina, por exemplo, a gente já teve o julgamento dos que foram acusados, né, de estarem à frente desse processo todo de ditadura. E já no Chile, nós vamos ter uma ditadura conduzindo o processo de redemocratização. Então, nós temos semelhanças e também algumas diferenças nesses processos que aconteceram dentro da América Latina. Mas, continuando o nosso texto, nós vamos verificar que a consolidação dos direitos humanos e os desafios contemporâneos para a democracia só foram possíveis graças a esses processos de redemocratização, ou seja, de fim das ditaduras militares. Então, a superação das ditaduras e a volta da democracia criaram um ambiente necessário para a consolidação dos direitos humanos na região. Ações como a criação de comissões da verdade, a punição de militares em graus variados nos 3 países e o fortalecimento de instituições civis e mecanismos de proteção internacional de direitos reforçaram o compromisso com a dignidade humana. No entanto, mesmo com a questão dos direitos humanos sendo tratada de forma mais forte a partir desse processo de redemocratização, nós não temos como esquecer que também dentro da ditadura, dentro de todos os momentos, nós vamos ter diferenças cruciais entre as sociedades, não é? Principalmente quando você pesa a questão do financeiro, não é? Então, por mais que se haja defesa dos direitos humanos, mas nós temos que avaliar de onde parte a visão, de onde se analisa essa questão dos direitos humanos. Aqui você deve ter observado que desse lado do cenário, nós temos prédios de mansões luxuosas aqui com piscina, com vidraça, tudo no blindex, né? Tudo brilhando. Desse outro lado, você pode olhar e me dizer, professor, aqui nós temos uma favela, então aqui só mora gente pobre e aqui só mora gente rica. E aqui nós temos um grande abismo, né? Eu estou em cima do abismo aqui, mas tem uma ponte para me segurar. Então, não é porque pessoas nascem em condições diferentes de riqueza que umas são melhores que outras, mas é possível, né, essas pessoas se tornarem ali, ou melhor, andarem pelo menos em condições de igualdade, no sentido de ter dignidade
humana. E é nessa questão que entra, então, a questão dos direitos humanos, nesse sentido que ela aparece, para trazer essa equidade em questão de direitos, né, que são garantidos às pessoas no seu dia a dia. Então, vamos lá falar um pouco sobre essa questão. No entanto, o projeto democrático da América Latina oferta desafios contemporâneos significativos, que é justamente essa questão associada aos direitos humanos, como, por exemplo, a questão da desigualdade social e econômica. Então, a persistência de profundas desigualdades é um dos maiores entraves, pois compromete a plena fruição dos direitos sociais e a igualdade de oportunidades, minando a confiança nas instituições democráticas. Então, a questão da equidade no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso ao transporte público, no direito de ir e vir, deve ser garantida por quem? Então, principalmente pelas ações, né, governamentais que devem garantir que esses direitos sejam respeitados. No entanto, também a gente observa que a questão financeira vai falar muito sobre em que ponto você está em garantir ou não esses direitos básicos. Então, além das desigualdades econômicas, esses países que passaram por esse processo de redemocratização pós-ditaduras enfrentam também uma outra questão que é, por exemplo, a corrupção e crise de representatividade. Escândalos de corrupção sistêmica e a percepção de que a classe política não representa os interesses da população geram um desentendimento de frustração e alimentam um discurso antidemocrático e populista. Tanto que, de vez em quando, né, a gente tem aí alguma denúncia de um político que estava envolvido num esquema de fraude, que foi descoberto que desviou milhões de uma licitação X ou Y que deveria ser empregada numa obra, e o que acontece? Esse político é preso, ou muitas vezes também é inocentado e não paga pelo que cometeu. Então, essa crise de representatividade é justamente esse processo de afastamento das pessoas da política, porque elas não têm mais fé que os políticos eleitos, de fato, vão fazer coisas boas pela sociedade, de empregar de forma adequada os recursos, as verbas para a construção de escolas, para a construção de hospitais, para melhorar as vias públicas para a circulação dos automóveis e das pessoas, né, de garantir o abastecimento adequado de água, o abastecimento adequado de energia elétrica. Então, tudo isso, as pessoas já estão desacreditadas. Então, se eu não consigo simpatizar com o político, de acreditar que ele pode promover tais mudanças, então eu me afasto. Então, político não me representa. É essa a questão que nós estamos trazendo. Além disso, nós temos também outras questões, como, por exemplo, ameaças à liberdade de expressão e imprensa. O avanço da desinformação, do chamado fake news ou as notícias falsas, e o ataque a jornalistas e mídias independentes representam um risco à base da liberdade democrática, o acesso à informação e a pluralidade de ideias. Então, você já deve ter ouvido falar de casos de pessoas que muitas vezes defendem uma ideia X, e quando alguém que pensa diferente, que defende uma ideia oposta, de repente, quando não se tem mais argumento, o que é que se faz? Se parte para a violência, ou para ofensa, né, de denegrir a imagem, ofende mãe, ofende pai da pessoa, ofende a família toda, porque não tem mais argumento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas são levadas a acreditar em notícias falsas que são espalhadas principalmente pelos meios de comunicação, né, como as redes digitais, e a pessoa não averigua corretamente, é levada de modo errôneo a acreditar nessas notícias falsas e arranja briga com todo mundo por conta disso, por defender um ponto de vista que não foi verificado e que não é validado também, não é? Além disso, então, nós vamos ter também o fortalecimento de populismos e polarização. O surgimento de líderes com tendências autoritárias e a intensificação da polarização política ameaçam a estabilidade institucional e o respeito às minorias e aos direitos civis duramente conquistados, ou seja, pessoas que são pró e pessoas que são contra os direitos civis, né? Então você analisa e vê o que você julga ser mais acertado e melhor para a sociedade, não só para você, pelo menos deveríamos pensar assim como coletividade, certo? Então, para a gente
Continuo aqui para já ir caminhando para o final da nossa aula. Para que as democracias latino-americanas se consolidem de forma plena, é essencial que os Estados continuem a trabalhar não apenas na garantia dos direitos civis e políticos, mas também na efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais, assegurando que os benefícios da democracia alcancem a todos os cidadãos. Então, não é apenas Brasil, não é apenas Argentina, não é apenas Chile, mas diversos países passam pela mesma situação, não só na América Latina, mas em outros continentes também, que precisam avançar nessas questões dos direitos civis, políticos, econômicos e também culturais. Queridos, obrigados pela atenção. Essa foi a nossa aula.